E na verdade que eu tenho, acho, um pouquinho de cada canto. Eu tenho gente de Tapes, eu tenho gente de Sertão, eu tenho gente de Guaíba, tenho gente de mais aonde, gente? Ô, Lid, tu tá morando aonde? Eu, Mariana, Mariana Pimentel e a Lid? Porto Alegre. Porto Alegre. Então, assim, ó, é bem, tá? Eldorado. Ó, Eldorado, tá? Então, é bem... E outra coisa, todas essas aí viajavam todos os dias para estudar, e agora no remoto aí acaba, né? Mas eu digo assim, ó, tem aquelas, né? Essas aí são guerreirinhas, estão sempre aí na luta, e tem umas que já estão se formando daqui a alguns dias, né? Aqui no grupo. Eu acho que aqui é a Aline, algumas do semestre que vem, mas a maioria já está mais né? Bem mais da metade da graduação. E a nossa disciplina hoje é projetos educativos, então a gente desde o começo trabalha a importância tenta trabalhar a importância da pesquisa, né? E aí eu pensando e conversando, disse, meu Deus, como é que eu vou trazer alguma coisa para eles, né? Para trabalhar essa concepção. Daí me veio na cabeça a Ana, né? Para conversar um pouquinho. E assim, se tu quiser interagir, são bem participativas, tá? Às vezes até eu tenho que dizer, vamos lá, porque conversam bastante. Tá certo. Muito obrigado, Felipe. Na verdade, o Felipe é um colega, né, do Lei, como ele comentou, assim, nós nos encontramos por uma amiga em comum e acabamos ficando com a mesma orientadora. Eu já estava saindo, né, mas com a mesma orientadora, então, da mesma orientadora, todos são irmãos, né, são os filhos da mesma, tudo do mesmo ramo lá de pesquisa, aquele que é para ser a inclusão e é o excluído às vezes, né? Porque até na pesquisa tem dificuldade no caso da inclusão, que foi a nossa busca. Quando o Felipe falou comigo e falou que essa disciplina de vocês era de pesquisa, eu ainda conversei com ele, eu pensei, eu não vou montar nada para apresentar, porque a gente está tão cansado às vezes dessas apresentações, e eu pensei, então, em interagir com vocês, contar um pouco da minha história, contar a questão da pesquisa. Eu sou professora há 24 anos, agora em maio fez 24 anos. E no último, vamos dizer, 1 ano e meio é onde eu não estou em sala de aula. Eu sempre tive em sala de aula e agora 1 ano e meio longe da sala de aula. O restante foi sempre em sala de aula, estudando, trabalhando. Então, quem faz isso sabe que não é fácil estudar, trabalhar, cuidar de casa, cuidar de família, construir uma família nesse meio tempo. Então, eu fiz tudo isso durante esses 24 anos. Se vocês quiserem interagir, perguntar, parar, por favor. Eu falo muito e falo rápido. Então, eu estou cuidando para falar devagar. O Felipe me conhece, sabe que eu falo muito rápido. Então, eu estou tentando falar devagar. E o que vocês, né, se eu passar alguma coisa que vocês quiserem retomar, por favor, sintam-se à vontade. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês enquanto professora, e aí vocês vão ver essa caminhada, porque eu digo que a minha trajetória, ela começa como professora, e ela se transformou em professora, mas professora pesquisadora. Então, ela vai, né? Eu não consigo ver só pesquisadora hoje, porque eu sou professora. Vocês vão ouvir uns gritos, tá? É porque meu marido está secando o time do Felipe. Aqui nós somos gremistas, mas ele está secando, é sinal que deu gol contra o Inter. Então, quando vocês escutarem um grito, é que foi gol contra o Inter, tá? O teu time já está perdendo, tá, Felipe? Eu escutei um grito. Olha a cara dele. Bom, então, eu saí do ensino médio lá com os meus 17 anos. Fiz o ensino médio, fiz magistério, tá? Na época, eu fiz magistério porque a minha mãe me obrigou. Eu não queria ser professora. A minha família tinha... Todas as mulheres eram professoras e eu não gostaria de ser professora. Só que eu estava numa escola privada e a minha mãe... Vocês estão me escutando bem? Sim. Tá. Sim, Ana. Tá. E a minha mãe, na época, disse, né, nos criou sozinha, porque meu pai faleceu quando eu era pequena, quando eu tinha 10 anos, era eu e meu irmão. E ela disse que se eu não fizesse o magistério, então eu ia para a escola pública. Eu tinha
14 anos na época, eu disse, não, vou fazer o magistério então. Fui fazer o tal do magistério sem querer. Comecei a gostar do magistério, nunca gostei muito de trabalho manual, tanto que eu sou professora de matemática, né? Habilidade manual nunca foi o meu forte, não é até hoje. Mas fiz o magistério, fiz o estágio. Quando eu fiz o meu estágio, eu jurei que eu nunca mais ia dar aula. Porque o estágio, eu era estagiária numa turma de 3ª série, aquilo foi, assim, traumatizante. Saí e comecei a pensar o que eu iria fazer na faculdade. Daí todo mundo dá palpite, né? Eu tenho um filho de 16 anos e eu sei que a gente acaba fazendo com ele o que fizeram comigo, o que fizeram com meu marido, né? E todo mundo dá palpite no que pode fazer. E aí todo mundo dizia, vai fazer tal coisa, vai fazer isso. Na época, minha preocupação na minha família era, vai fazer tal coisa que ganha dinheiro, vai fazer tal. E eu fiquei pensando o que eu gostaria de fazer. Pensei, resolvi fazer matemática. Nossa, na minha família foi... na época, eles começaram a apostar quanto tempo eu ia durar, porque ninguém gostava de matemática na minha família. E eu sempre foi uma disciplina que eu ia muito bem na escola. Mesmo tendo os meus colegas, até hoje, a minha turma de 8ª série, a gente se encontra, porque a gente estudou do jardim à 8ª juntos, e a professora que eles mais falam mal é a professora de matemática, que era uma irmã, eu me lembro dela, a irmã Marilda. E até hoje, eu me lembro com o maior carinho da irmã Marilda, porque eu nunca levei reguada, na época se relevava reguada. Eu nunca levei reguada da irmã Marilda, porque eu era ótima aluna. Mas eu não era daquelas que estudava em casa, tá? Eu não sou CDF, e Felipe pode falar isso que ele sabe, né? Eu não sou aquelas que se mata estudando. Eu sou focada naquilo que eu acho que eu preciso aprender mais. E eu me lembrava da irmã Marilda e fui fazer matemática. Entrei na Unicinos, na época, fiz matemática. E logo que eu entrei, tinha os contratos do Estado, e eu já estava morando aqui em Capela, eu sou de São Leopoldo, minha família é daqui de Capela, e aí eu comecei a dar aula, né? Precisava de uma professora de matemática na escola perto da casa da minha mãe, da minha casa, e eu acabei, então, indo dar aula. Eu entrei em fevereiro, em maio eu estava dando aula, num contrato em 97. Comecei a trabalhar e eu me achei no meu curso, porque eu pensava em fazer matemática não para dar aula, mas quando eu comecei a dar aula, eu me achei no meu curso. Fiz a faculdade de matemática, nesse meio tempo conheci o meu marido, que era professor na mesma escola, a gente casou, fiz a faculdade. Quando terminei a minha faculdade, na época, não se incentivava tanto a pesquisa como se incentiva hoje. Acho que é uma... Eu, enquanto pesquisadora, eu só me enxerguei enquanto pesquisadora no meu doutorado, porque até ali eu não... A questão do incentivo, eu acho que faltava. Fiz a faculdade, na época eu me lembro que eu fiz um TCC, era obrigada a fazer o TCC, eu fiz TCC, para vocês terem uma ideia, sobre cônicas em coordenadas polares, na época em matemática. Nada a ver, assim, pensando no aluno, pensando, sim, em conteúdo, que é o professor de matemática, né? Professor conteudista. Acabei a graduação e naquela época eu tinha muita vontade de fazer mestrado. E eu tinha um grande amigo que era professor também, né? Fez a faculdade comigo e tinha entrado para fazer o mestrado na UBRA, que tinha ensino de ciências e matemática. Eu não queria fazer um mestrado voltado para conteudismo, que seria matemática aplicada. Eu queria fazer para sala de aula, porque eu era professora e eu queria para os meus alunos. Então, eu fui como eu trabalhava 40 horas, eu não conseguiria bolsa, eu não poderia parar de trabalhar, porque eu precisava. E na época, agora as bolsas são mais flexíveis. Na época, se eu tivesse 40 horas, eu não conseguiria a bolsa. E eu pensei, o que eu vou fazer, né? Aí tinha um programa de desconto na UBRA, onde tu entrava na especialização e depois tu era ex-aluno, e daí tu ganhava tanto por cento de desconto no teu mestrado. Eu fui fazer uma especialização na UBRA, então, porque era lá que eu queria fazer o meu mestrado. Fiz uma especialização em educação matemática. Aí o meu trabalho já começou a se voltar para o meu aluno. Eu comecei a pesquisar questão de vestibular, questão de... Agora nem se fala tanto no vestibular mais, no Enem, mas a questão da aplicação do que era em sala de aula e o que era dado no vestibular, e entrei no mestrado.
Entrei no mestrado e sempre dando aula e vendo as dificuldades dos meus alunos. Mas sempre eu me enxergava enquanto professora. Eu não me enxergava como pesquisadora. Acabei o meu mestrado assim. Eu sempre tive orientadores que não eram da matemática. Por incrível que pareça, todos os meus orientadores, com exceção da graduação, não foram da matemática. A minha orientadora do doutorado, que é a orientadora do Felipe também, ela era da informática, da educação. Então, não tinha orientadores da matemática, etc. Por isso, né, que eu não me identificava, acabei me identificando realmente com a minha orientadora do doutorado. Acabei o meu mestrado em 2008, 2009 ali, tive meu segundo filho nesse meio tempo e resolvi parar um pouco da aula, trabalhar. Aí foi onde a pesquisadora começou a aparecer. Foi quando eu, como professora, começou a questão da inclusão na minha sala de aula. Eu já era professora com uma longa caminhada, isso no município de São Leopoldo, onde eu era concursada, e numa escola privada em São Leopoldo também. E lá eu tive um aluno com síndrome de Down, no 6º ano. E aí, esse meu aluno, eu me lembro até hoje, o Charles é o nome dele. Eu me lembro até hoje do Charles, até eu conheço a família, a gente se dá bem ainda. E eu não conseguia enxergar a tal da inclusão que se falava, que estava se começando a falar, isso em 2013, 2012, né? Que estava se começando a falar na inclusão, e eu não enxergava essa tal inclusão, porque um professor ir para minha sala de aula, um auxiliar, ir para minha sala de aula uma vez por semana, que eu tinha 5 períodos de 5 horas com esses alunos, ele ir durante 1 hora, uma vez por semana, ficar na minha aula para auxiliar esse aluno e ele fazer algo diferente, isso não era inclusão, não era o que eu estava lendo sobre inclusão. E aquilo começou a me incomodar. Eu me lembro até hoje de um dia que eu dei para eles um conteúdo que era a multiplicação. E o Charles conseguiu fazer a mesma multiplicação que os outros estavam fazendo. Aquilo para mim foi inclusão. Eu adaptei a minha aula para ele. Aquilo foi inclusão. E eu fiquei com aquilo na cabeça e vi que tinha aberto as turmas de doutorado. Estava na 2ª turma de doutorado na UBRA, no mesmo mestrado que eu tinha feito. E tinha a temática de inclusão. E aí eu fui atrás, resolvi me desligar, né? Tomei uma atitude assim, né? Corajosa, né? De pedir exoneração do meu concurso. Fiquei apenas na escola privada que eu estava, me exonerei para me dedicar ao meu doutorado. E aí fui trabalhar com a questão da inclusão. E aí começou a questão da pesquisadora em mim, né? A aflorar, até eu acho que, professora Marlise, eu acho que sempre um bom professor, isso que o Felipe está trazendo, assim, de debater, eu acho que isso é importante, porque um bom professor faz a gente se modificar. Não só o aluno modifica a gente tem que ter vontade, claro, tem que estar aberto a isso, mas um bom professor faz essa mudança na gente. E eu acho que a Marlise é uma das grandes responsáveis, ela é professora na UBRA, o Felipe vai concordar, porque ele também sente isso, ela é uma das grandes responsáveis por essa modificação em mim. Em 2013 eu entrei no meu doutorado, não tinha bolsa, eu nunca estudei com bolsa, né? Então, eu sempre trabalhei, estudei e fui dando um jeito de pagar, fui vendo onde eu conseguiria desconto para poder, porque eu tinha que trabalhar. Então, onde eu conseguiria desconto, sempre quando a gente vê aquela história assim, ai, mas não dá porque não tem tempo, porque não tem... se a gente quer muito, a gente dá um jeito, né? Eu trabalhava na escola privada onde meus filhos estudavam para ter desconto para eles estudar. Então, eu fui para a UBRA fazer um outro curso, porque daí eu ia ter desconto no mestrado, e no doutorado eu tinha o desconto das minhas disciplinas que eu fiz no mestrado e que eu aproveitei. Então, eu não pagava integral, eu conseguia, né, ir jogando, e a gente vai, né, a gente vai fazendo um jogo de cintura aí que a gente... Mulher, então, é acostumadíssima a ter esse jogo de cintura. Homens também, mas mulheres, né, esse jogo de cintura a gente vai conseguindo. E aí, então, eu entrei para fazer o doutorado com a linha de pesquisa de inclusão. Quando eu entrei, para vocês terem uma ideia,
no doutorado, só eu tinha escolhido linha de pesquisa de inclusão. Ninguém queria fazer inclusão. E eu fui sabendo o que eu queria fazer. Eu queria trabalhar com formação de professores. Santa inocência, né? Porque a gente pensa que a gente vai fazer uma coisa e a gente acaba fazendo outra. E aí eu acabei, em 2013, fazendo o projeto de pesquisa, né? Tudo que eu ia fazer em 2013 para a formação de professores. Nesse período, a minha orientadora tinha se acidentado e a gente ficou sem ela presencialmente, a gente só tinha ela virtualmente e depois de um tempo só. Mas eu fui tocando, junto com os meus colegas, a gente foi tocando isso, a gente foi se ajudando, se auxiliando. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente ter colegas que nos fortalecem, e eu tinha nesse grupo. Foi o grupo que começou a pensar no lei, né? A gente diz que a gente quer uma estátua lá, né? Uma plaquinha, pelo menos, porque nós começamos o lei junto, que é o Laboratório de Estudos de Inclusão lá do PPG-Sim. E aí, final de 2013, acabando o projeto, 2014, a minha orientadora voltaria, né? Da licença de saúde dela, mas a gente conversando. E aí, em 2014, eu chego na escola que eu trabalhava, já tinha acabado meu primeiro ano de doutorado, eram só 4. Chego na escola que eu trabalhava, quinto ano, eu dava aula para o quinto, eu tenho magistério, então eu acabava dando aula para o ensino fundamental, anos iniciais, finais, médio, né, para todas as turmas. E aí, no quinto ano, eu chego lá, eles apresentam uma lista de alunos e dizem assim: vocês têm no quinto ano a aluna, a Lívia, né, eu falo o nome dela porque, né, na pesquisa ela não está como Lívia, está como aluna só, mas a Lívia, e ela tem uma síndrome que se chama síndrome de Jacobsen e ela vai ser aluna de vocês no quinto ano. Tá, ok. Fui lá para a UBRA, né? Conversar com a minha orientadora, falando, mostrei o projeto que estava pronto, que isso era dia 10 de março, eu tinha que entregar esse projeto dia 30 de março, tá? Pronto para pesquisa. Aí eu mostrei para ela o projeto, ela deu ok para mim poder encaminhar, e aí eu disse para ela, eu tenho uma aluna de inclusão esse ano. Ela, o que ela tem? Eu disse, síndrome de Jacobsen, não sei o que é, mas ela tem síndrome de Jacobsen. Que legal. Tá, fui para casa. De Canoas até a minha casa dá em torno de 45 minutos, 1 hora. Cheguei em casa, ela já estava me ligando, a minha orientadora. Ana, eu tive uma ideia. Aí, quando ela diz que tem uma ideia, né? Professor, quando diz que tem uma ideia, a gente já treme. Ela disse, eu tive uma ideia. Vamos trocar a tua pesquisa? Quem sabe tu pesquisa com a tua aluna? Eu disse, mas o meu projeto está pronto. E eu só tenho 20 dias. Vamos rasgar e vamos começar outro. Se a família dela aceitar, vamos trabalhar com ela. Eu vi que é uma síndrome rara, vamos trabalhar com ela? Eu disse, vamos. Cheguei na escola, falei com a direção disse que se a família concordasse, eu poderia trabalhar com ela. Fui atrás da família, a família concordou, ok, vamos trabalhar com ela. Mexi no meu projeto, assim, isso já tinha passado uns 5 dias, mexi no meu projeto em 15 dias, o projeto que foi feito em 1 ano, foi feito em 15 dias. E a gente resolveu, então, começar a trabalhar com essa aluna. A Lívia foi minha aluna, então, no quinto ano, comecei a trabalhar, eu trabalhava matemática, disciplina de matemática e ciências com ela. E aí eu comecei a trabalhar com ela e comecei a buscar tudo que ela tinha dos anos anteriores, pesquisar sobre a síndrome, vi que não tinha pesquisa sobre essa síndrome, não existia. Na área da educação, existia sim na área da saúde, mas na educação nada, matemática então muito menos. Começamos a pesquisar com ela, a trabalhar, olhar o que ela tinha, os dados mostravam que ela já sabia contar, que ela já sabia escrever, que ela já sabia várias coisas. E a realidade mostrava que ela não sabia nada disso. E aí foi muito difícil, porque a Lívia teve que modificar uma professora de matemática acostumada a ensinar. Para mim, ensinar era fazer com que os meus alunos contassem, calculassem, lessem aquilo, interpretassem. E a Lívia não fazia nada disso.
A Lívia pegava 10 palitos, se eu pegasse na mão e desse para ela ia contar aquilo ali até, né, o que ela conseguia e sem saber o que era. E aí eu tive que modificar a minha pesquisa dentro da pesquisa com ela em andamento. Então, a Lívia ainda teve uma mudança de rota, ela saiu da escola privada, foi para uma escola, saiu de uma escola inclusiva, foi para uma escola especial, voltou para uma escola inclusiva, mas aquela que ela estava no início não aceitou, ela teve que ir para outra. Ela saiu do 6º ano, foi para a escola especial, onde não tem essas etapas, e voltou para a escola no 5º ano. Ela voltou como se tivesse retornado. Então, a minha tese foi né? E quando eu digo, se eu ficar contando a tese, o Felipe sabe, né? Eu começo a contar empolgada, a gente vai ficar aqui, ó. Então, eu tô abreviando ela para dizer para vocês que ali foi onde surgiu a professora e a pesquisadora, né? Eu não consigo me ver hoje de outra maneira. Eu acho que a inclusão e essa aluna modificaram a professora que eu fui 22 anos, né? Então, eu tive que aprender, eu tive que escrever, que foi o pior para mim, né? Tanto que eu bloqueei a minha tese, era para ser em 4 anos, eu fiz em 5 o meu doutorado. Eu fiz 1 ano a mais, optei por fazer 1 ano a mais, porque eu me bloqueei, porque eu não conseguia escrever, que a minha aluna não conseguiu aprender o que eu me propus na pesquisa, que era contar até 10 e quantificar. Ela não conseguiu aprender. E eu, como professora, tive que escrever isso. E para mim foi muito difícil. E eu passei 1 ano tentando botar isso no papel e escrever ali que eu não estava conseguindo e que eu não consegui. Porque, na verdade, não é que eu não estava conseguindo, eu não consegui. Só que, ao mesmo tempo, eu aprendi tanta coisa, né? Eu aprendi que nem todo meu aluno vai ser igual. Aquela história de que eu tenho um plano e eu vou usar aquele plano para todas as turmas que eu tiver. Não, a gente não vai conseguir. Porque cada aluno é um aluno, não é por ser inclusão. Tá? Na verdade, a inclusão me fez enxergar que eu vou ter que enxergar esse meu aluno individualmente, como se diz, como a BNCC traz para a gente, né? Enxergar essa individualidade do aluno, eu vou ter que enxergar essa individualidade do meu aluno. Nem todos vão aprender matemática como eu aprendi. Mas isso não vai ser o fim do mundo. Não vai ser o fim do mundo. Eu antes, lá em 97, quando eu comecei a dar aula, e eu tive um aluno que foi muito engraçado, porque ele foi meu aluno em 97. E ele foi meu aluno bem na época que eu estava terminando o meu doutorado na universidade. E ele disse, professora, tu não parece a mesma professora que me deu aula lá. E eu não enxergo a mesma professora que deu aula lá em 97. Por quê? Porque a pesquisa me modificou enquanto professora, né? Não é só a inclusão, eu acho que a pesquisa, porque eu tive que enxergar que eu, como professora, não posso parar nunca, eu não vou poder parar de pesquisar nunca, eu não posso me acomodar nunca. Então, são coisas, né, que a gente acaba vivenciando. O dia a dia que te mostra isso, e eu sou muito grata por ter aprendido isso. Né? Ter aprendido isso a tempo de colaborar com futuros professores como vocês, né, que já estão muitas vezes na sala de aula, com os meus colegas, né, com os meus alunos, ser uma professora melhor para eles. Então, eu digo que foi essa etapa de pesquisa que me modificou e me modifica ainda, porque eu ainda participo, né, como o Felipe disse ali antes, eu tô numa guerra com o pós-doutorado, que eu tô nele, eu voltei a estudar, na verdade eu voltei, eu assumi um tempo um cargo de coordenação na Secretaria de Educação do Estado, que eu saí há pouco tempo por conta própria, né, porque eu pedi para sair, fiquei 1 ano coordenando as políticas de educação básica do Estado, e nesse meio tempo eu vi que eu sabia muita coisa como professora, mas como gestora não, e me faltava coisas que a pedagogia, por exemplo, eu não fiz, eu fiz licenciatura em matemática. E aí eu fui estudar de novo, estou estudando, estou fazendo um MBA, e estou com um pós-doutorado ali que ele tá para nascer e não nasce, sabe? Aquela, né? Ele tá ali me esperando, tá pronto, mas eu vou fazendo outras coisas e acabo voltando nele,
e a minha ex-orientadora, porque na verdade a gente não precisa mais de orientador no pós-doutorado, então ela, minha ex-orientadora, me instigando ali, mas eu acho que não sai, né? Essa coisa não sai. Quando o Felipe me convidou para estar aqui, eu fiquei muito feliz porque eu sou professora, né? Se perguntarem o que tu é, né? Eu sempre digo, né, que eu sou a mãe do Leonardo e do Rafael, né, que é a primeira coisa, porque eu consegui durante esse tempo de doutorado me manter sendo mãe do Leonardo e do Rafael em tempo integral, né? A esposa do Rui, o Felipe sabe, né, que eu sempre digo isso, que eu sou esposa do Rui e eu sou professora. Então, são as minhas definições, assim, né? A minha família e a minha profissão, porque eu não sei ser outra coisa, né? E como professora de matemática, eu acho que eu posso contribuir muito ainda, né? Contribuir nesse incentivo que a gente precisa, né? E não é só o professor novo que tem que chegar lá na escola e ele vai ser aquele que vai ter que dar um up lá e todo mundo vai ter que melhorar. Não, o professor mais velho, ele tem que aprender, e agora a gente está vendo aí o que a BNCC tem trazido para os professores, né? O professor, ele não pode parar no tempo. A pandemia nos trouxe isso, né? A pandemia, o meu marido é professor há mesmo tempo, mais tempo que eu, na verdade. Eu tenho 24 anos, o meu marido tem quase os 30 de profissão, ele é professor de biologia. E ele dando aula no Meet, ele teve que aprender, porque ele era mais cascudo que eu, que não queria, e teve que aprender, e está dando aula, e está se virando, e está aprendendo, e está conversando com os alunos. Não é fácil estar aqui, não é fácil estar na sala de aula. Vocês não pensem que professor não chega lá suando frio. Eu me lembro todos os inícios de semestre, todas as aulas, na verdade, mas o início de semestre eu chegava assim, com a mão suando, assim, escolhia a roupa para ir, né, Felipe? A gente não escolhe, a gente escolhe a roupa para ir. Aqui também. A gente escolhe a roupa para sentar aqui na frente, mas a gente escolhia a roupa para ir, para chegar lá para os nossos alunos, né? Muita gente fala para a gente não falar aluno, né? Para a gente falar estudante, que o aluno é aquele que só fica recebendo. Eu acabo falando aluno, mas eu não enxergo o aluno como ficar recebendo. Até em 97 eu acho que eu enxergava, né? A professora de 97 enxergava isso. A professora de 2021 não enxerga mais isso, né? Desde 2013 ali, ela já não enxerga mais isso. E a gente precisa, assim, trocar com o aluno, que é onde a gente vai enriquecer, e trocar com os nossos colegas. Eu acho que enquanto dentro das escolas não tiver essa troca, esse incentivo para que os professores troquem, para que os professores pesquisem no seu dia a dia lá, em vez daquelas reuniões lá que a gente fica fazendo nas escolas, tão bom seria pegar um artigo e ler, né? Dentro da minha coordenação na secretaria, uma das coisas que eu fiz com o meu pessoal, e eles todos apavorados, era isso. Eu trazia para eles, né, um artigo, e a gente, na sexta-feira, a gente discutia sobre aquele artigo dentro de todo o ensino fundamental e ensino médio, né, voltado para a nossa realidade. Mas para quê? Porque a gente precisa estar inteirado do que está acontecendo. E a gente precisa se posicionar, sendo contra ou a favor, né? A gente não precisa ficar sempre em cima do muro. Se eu sou contra, eu tenho que saber dizer por que eu sou contra. Se eu sou a favor, eu também tenho que dizer por que eu sou a favor. Então, a gente só aprende isso lendo, estudando, pesquisando e olhando as diferentes realidades e conseguindo se colocar nesse meio. Então, não sei se vocês têm alguma pergunta. Como eu disse, eu falo demais. Estou tentando não falar tanto, porque senão o Felipe vai ficar aqui até, ele sabe. Ana, assim, o que me chama a atenção ali, né, principalmente é que tu coloca num certo ponto que tu larga o teu concurso, né? Eu também, em 2013, meu Deus, quando eu larguei o meu concurso, eu fui, né? Meu Deus, cara, mas não tinha como não largar, porque eu aí parti para o ensino privado, depois voltei, tô com algumas horas no estado, mas essa questão, né? Essa tua mudança de rota, né? E eu sempre, às vezes, principalmente o que eu tento trabalhar com os meus alunos, que a gente não tem limites, né? A gente
consegue, que nem tu falou assim, ó, a gente não tem grana para fazer mestrado, doutorado. Não é assim, não é assim, não se paga, a gente é desconto, é bolsa, é isso e aquilo, e a gente vai catando e vai fazendo. Mas tu chegou num ponto, eu vou passar a palavra para a Dani ali, e a Dani trabalha na Paita, tem uma galera bem voltada com a inclusão aqui. Mas assim, chegou num ponto que tu falou, né? Eu só termino meu mestrado em função de uma professora transformadora, que é a Marlise, a nossa orientadora, entendeu? E eu não sou mesmo. Eu não sou mesmo professor. Se eu pudesse voltar lá no professor de 2000 alguma coisinha, eu faria tudo diferente, né? Mas foi uma professora transformadora que me segurou até o último minuto para mim terminar o mestrado. Uma professora, tá? Então, Dani, fala, Dani. Oi, tudo bom? Prazer, Daniel. Oi. Em questão do concurso, né, Sônia? Que vocês estavam falando, assim, que a gente falou em largar e coisa. Como é que vocês chegaram na decisão de que eu teria que largar a escolha? Tá. Posso eu primeiro, Felipe? Na verdade, vou te dizer, eu já vou te complementar e vou te responder do que eu estou vivendo hoje também. Não é fácil tu chegar numa decisão de largar algo. Eu, quando fui fazer o meu doutorado, eu sabia que eu tinha que fazer, naquela época eu tinha pedido já uma licença de interesse no município quando eu nasceu o meu filho mais novo, o meu filho mais velho. Não, desculpa, meu filho mais novo. Ó, gol contra o teu time de novo. Na verdade, eu levei muito tempo para engravidar, né? Eu passei 3 anos tentando uma gravidez e quando eu tive o meu filho mais velho, então, né, depois de tratamento, decidi, então, não esperar muito para ter o mais novo. Mais novo, eles têm 4 anos, não esperar muito, eles têm quase 4 anos de diferença. E aí eu decidi me dedicar um pouco a eles. E tirei licença de interesse, fiquei 2 anos, praticamente, e voltei. E aí foi quando eu trabalhei com a inclusão, e daí eu tenho que estudar. Eu tenho a sorte de ter, né, no meu marido, na minha família, assim, eu sempre tive um suporte muito grande. Acho que isso vale eu ressaltar, né, para não achar que a gente faz tudo sozinha, a gente, né, eu tive um suporte da minha mãe, que sempre me ajudou muito com os meus filhos, e do meu marido, que ele não queria ir estudar, né? Ele fez faculdade, fez graduação, ele tem 2 faculdades, ele é biólogo e bacharel e licenciado, mas ele não tinha aquela vontade de estudar que eu tinha. Mas ele sempre disse, não vai que eu fico em casa cuidando. Então, eu tive esse suporte, que é importante ressaltar. E aí, quando chegou na época do doutorado, eu vi que eu não ia dar conta. Eu não ia dar conta de 2 empregos, porque eu tinha a privada e tinha a pública, 2 filhos, o marido e o doutorado. Eu não ia conseguir. Eu ia ter que optar por algo. Eu optei por aquele que me pagava melhor. Vou ser bem sincera, qual que eu optei? Não, eu não optei na época pela estabilidade, porque eu sabia que fazendo um doutorado eu teria outro emprego, eu conseguiria outra coisa. Na verdade, quando fiz a graduação, eu nunca imaginava chegar num doutorado, né? Não era uma coisa assim, o meu sonho era dar aula numa escola particular, que eu sabia que eu ia ganhar mais, mas eu não tinha aquela coisa de, eu vou chegar num doutorado, nunca. E eu optei, então, na época, por aquele que me pagava menos. Me exonerei. Eu sabia que eu não ia ter como pedir licença mais, então eu me exonerei, sabia que se precisasse eu fazia um concurso de novo e estudava para passar, né? Não passava em primeiros lugares, mas estudava para passar. Então, a minha opção foi essa. Atualmente eu fiz a mesma escolha, né? Atualmente, nesse emprego que eu estava, eu não sou concursada do Estado, mas eu me exonerei de uma escola que eu estava para fazer o pós-doc, acabei não pegando o pós-doc, né? O Felipe sabe, até trabalhei com ele em uma disciplina, em uma cadeira lá, enquanto ele estava no mestrado, junto com a Marlise, trabalhando como bolsista do pós-doc, mas aí as bolsas foram cortadas, e entrei na Secretaria de Educação, e acabei agora me exonerando, porque não é... Sabe quando
eu sou muito disso, assim, quando tu acha que aquilo não é para ti, que tu tá patinando, tá? Eu tinha essa impressão que eu estava patinando ali e que eu sempre quis trabalhar, no meu caso, com professores, né? Eu fiz o meu doutorado pensando em trabalhar com professores e eu estava ali sem conseguir fazer isso e eu me exonerei de novo, né? Então, agora eu cheguei e disse, não, me exonerei de novo, antes cheguei com meu marido e falei, e aí o que a gente vai fazer? Ele, não tem problema, a gente vai dar um jeito. Então, não sei como, mas a gente vai dar um jeito. Não, né? Então, eu sempre tive isso, e agora eu acho que depois dos 40 eu tenho que decidir as coisas, porque senão a coisa não vai andar, né? E eu sempre fui muito disso, assim, se tu não tá feliz naquilo ali, se tu acha que aquilo ali não tá te trazendo o que tu imagina que poderia te trazer, né? E que é a realização, não só a questão profissional, mas a realização pessoal, e tu estar de bem contigo, que tu vá buscar outra coisa. Eu nunca tive medo disso. E foi o que eu fiz nessa exoneração, e agora, quando eu pedi uma demissão de um cargo que eu sabia que eu não ia sair tão cedo, né? Eu não ia sair porque estava fazendo o que tinha que fazer. Mas eu acho que eu precisava outras coisas, então foi nesse sentido. Felipe. Eu acho que antes de eu complementar, vou passar para a Amanda. A Amanda está passando por um processo bem similar no trabalho que ela está. Eu achei bem bacana ouvir a Amanda. Vai lá, Amandinha. Bom, boa noite. Boa noite. Eu trabalhei, vamos dizer assim, uns 4 anos na base da escola, no estágio, né? Só em estágio. Então, na primeira turma que eu peguei, foi bem o caso, assim, como tu comentou, tu teve a questão da síndrome de Down. Eu tenho a síndrome de Down só na família, então eu não tinha essa questão fora, né? Então aí depois começou a vir as crianças com autismo, nunca tinha ouvido falar, nunca tinha contato, e aí a coisa só foi. Quando eu assumi uma turma como professora, eu tinha, na mesma sala, eu tinha 2 autistas e um menino com síndrome de Down, que ele tinha na época 5 anos e ele mal conseguia falar, mal conseguia entender o que ele falava. E aí, então foi bem complicado para mim, porque eu nunca peguei, nunca tive conhecimento de uma criança nesse nível, né? E o que me chamou a atenção, que tu falou, é sobre a tua pesquisa com a Lívia, que tu não conseguiu o resultado que tu esperava. Eu tô estudando, tô indo para a área da educação inclusiva, que eu quero, né? E aí, alguns livros que eu tô lendo, assim, é muito a questão, alcancei o esperado, o meu objetivo. Não sei se colocaram nos livros só para ficar bonito e tu te motivar, né? Mas é bom também para nós ouvir, vamos dizer assim, essas coisas de não conseguir o meu objetivo. Eu queria saber de ti, qual foi a tua sensação de ter um objetivo, vamos dizer assim, de certa forma, para ti, se a gente for analisar, simples, mas para ela era muito desafiador. Qual foi a tua sensação de não alcançar o objetivo? E se tu pensou em chegar num ponto de, não, eu vou desistir, não é para mim, tem alguma coisa errada comigo? Sim, sim, eu pensei em desistir, porque tanto que eu parei 1 ano de escrever, né? Eu tive, na verdade, a gente acaba tendo as questões pessoais junto, né? Eu tive uma das pessoas que mais me incentivou a fazer o meu doutorado e me ajudava até financeiramente, né? Foi uma tia minha, que eu digo que era minha mãe, e essa tia, junto com a minha mãe, que me ajudou a me criar junto quando meu pai faleceu, e essa tia faleceu no último ano do meu doutorado. E aí eu já estava bloqueada com a questão de não conseguir ensinar o que eu achava que eu tinha que ensinar. E a minha tia faleceu, e aí eu pensei, chega, não vou escrever mais. E vou parar. Eu falei em trancar e parar. Eu cheguei para minha orientadora e disse, eu não vou fazer mais. Eu não consigo. Ela, o que tu não consegue? Eu não consigo, né, por causa da questão pessoal, e também eu não consigo escrever, que eu não consegui ensinar.
Eu fiquei muito frustrada enquanto professora. Eu me achava uma professora maravilhosa. Eu não conseguia. E a professora maravilhosa que eu me achava era aquela professora que sabia ensinar tudo para os alunos. E eu vi que não era assim, né? Que, na verdade, o que eu ensinar para os meus alunos não era ensinar apenas a tabuada, contar, somar, não era isso. Eu tinha muito mais coisa para trabalhar com eles e aprender com eles também. Então, eu me senti muito frustrada, eu não enxergava a minha tese, né? Como eu disse, a vida coloca, né, pessoas certas para gente. Eu acho que a Marlise, ela dizia para mim assim: Ana, tu tem uma tese. Para vocês terem uma ideia, eu não tinha referência, tu estava dizendo de pesquisa, eu não tinha onde pesquisar, porque a minha tese foi a primeira no mundo sobre isso. Então, eu não tinha nenhuma referência. A referência eu estava construindo. Então, eu não tinha onde me pautar para dizer isso acontece. Não. É claro que é um estudo de caso e é um estudo de caso único. É um estudo de caso para a Lívia. Né? Eu tenho uma ligação hoje com as famílias com síndrome de Jacobsen no Brasil. Na época tinham só 11, 12, hoje tem quase 30. O Brasil é o que mais tem na América Latina. Então, eu né, me senti muito frustrada em não conseguir ensinar. Né? Em ver que o que eu me planejei eu não tinha conseguido fazer. Mas, ao mesmo tempo, depois que eu entendi isso, e eu vou te dizer quando eu entendi, eu só entendi isso no dia que eu defendi a minha tese. Eu fui defender a minha tese com medo. As defesas de tese eram enormes, um monte de tempo. A minha defesa de tese durou 1h30. Foi 1h30. Eu não acreditei quando eu olhei no relógio que eu comecei às 2h e às 13h30 tinha terminado, eu já tinha dito que eu era doutora. Eu não acreditava. E a Marlise, quando foi falar, ela disse: eu te disse, Ana, tu tem uma tese. Isso é tese, porque tu fez uma coisa única, uma coisa nova. E eu não enxergava, eu só enxerguei naquele dia, naquele momento. Então, a frustração veio em muitos momentos, mas eu tentei aprender com ela, né? E me transformar com ela. Por isso que eu digo, eu sou outra professora hoje. Né? E não é isso, eu não falo isso da boca para fora. Né? Eu falo isso assim porque é o que eu sinto mesmo. Eu modifiquei, eu enxergo as coisas de outro jeito. Né? Que nem todo mundo vai aprender como eu acho que deveria, porque cada um vai aprender aquilo que ele precisa, que é mais importante para ele. E eu, como professora, tenho que enxergar isso. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu. Muito obrigada. A Lídia, E a tese, se precisar, ela tem no site da UBRA do PPG Sim, viu? Eu tenho também ela por e-mail, se precisar, até o Felipe, né? Para vocês dar uma olhada, se quiser. Mas tem todos os nossos trabalhos tem no site do PPG Sim, lá da UBRA, disponível. Lidiane? Olha, assim, eu só queria acrescentar um pouco do que a Ana falou, né? Eu me identifiquei muito com a fala dela, porque eu tenho uma aluna, eu sou monitora, eu fico o tempo todo na sala de aula com ela, né? E eu vejo a grande dificuldade que ela tem cognitiva, né? Intelectual. Ela encontra muita dificuldade. E eu vejo que os professores, nem todos eles são inclusivos. Tem alguns que são e uns que não são. E aí eu consigo perceber, e muitas vezes eu fico na dúvida o que é a inclusão, sabe? Porque eu vejo que tem professores que trazem a atividade e para ela dão outra atividade. Bem, no meu ponto de vista, assim, bem insignificante, assim, bem fraca, assim, sabe? Que nem eu vou dar um exemplo, assim. Agora teve uma atividade avaliativa de artes, que era autorretrato em cubismo, que era um trabalho que era para fazer, era para tirar na base de 10, 15 fotos em ângulos diferentes e depois pegar um aplicativo e fazer uma edição de foto. Isso dá para fazer no PowerPoint, né? E aí, e para ela, a professora pegou e disse: Isabel, tu não precisa fazer isso.
tu pega uma folha de desenho e desenha o desenho que tu quiser. E tá bom. Aí a Isabel, beleza, quanto mais fácil dá para ela quer, né? Como qualquer outro estudante. Se eles puderem fugir das coisas difíceis, eles fogem. Então não tem diferença disso. E aí eu peguei, olhei para o professor e peguei e disse, mas se eu ajudar ela a fazer, será que ela não consegue? E o professor disse, eu acho que não. Eu disse, mas quem sabe a gente tenta. Aí eu falei para Isabel, vamos tentar fazer a mesma coisa que todos os colegas estão fazendo? A gente pode tirar as fotos e a gente pode colocar elas tudo no PowerPoint e fazer a colagem. A gente recorta a foto e vai recortando elas em cubos e vai fazendo a colagem. Eu vou te ajudando a fazer e tu vai fazendo. Eu faço a primeira e tu faz a próxima. E aí ela disse, mas eu não vou conseguir fazer isso é muito difícil. Eu disse, não é difícil, tu vai ver, eu vou te mostrar e tu vai ver que não é difícil. Aí eu fiz a primeira para ela, mostrei tudo como é que se fazia, como é que se usava a ferramenta, como é que fazia a edição, e ela achou super legal. Ela disse, é fácil, eu ouvi como é fácil. Se tu não tentar, tu não vai saber se tu vai conseguir ou não vai conseguir. Tem que tentar. Aí ela foi fazendo, e o trabalho dela ficou super legal, ficou igual dos colegas dela, sabe? Então, e eu vejo, então, que os professores, às vezes, eles querem fazer uma inclusão, mas daí eu não sei, é a pergunta que fica na minha cabeça, isso é inclusão, sabe? Ficar modificando a atividade para ela de uma forma assim bem inferior aos dos colegas dela, porque o que ela vai estar desenvolvendo fazendo um desenho num papel, e qualquer desenho que ela queira fazer, sabe? Ela não vai estar aprendendo a fazer o desenho em cubos, né? Então, que nem um exemplo da professora de português, ela está dando figuras de linguagem. É uma atividade que é bem teórica, né? Mas daí eu peguei e pensei, a professora deu uma atividade totalmente diferente do que ela deu para os outros, né? Para ela pediu para ela representar em desenhos. Aí eu peguei isso para professora, quem sabe se a gente pegar e tentar fazer com que ela entenda o que significa cada figura de linguagem, para ela já vai ser um ganho, porque ela vai saber o que significa, o significado de cada uma. E ela pode tentar identificar isso num texto. Qual é essa figura de linguagem dessa frase? A gente pode tentar fazer dela conseguir ver as comparações, comparar uma coisa com a outra. E a professora disse, a gente pode tentar, mas eu acho que ela não vai conseguir. Aí eu disse, vamos tentar, Isabel. Aí Isabel, mas eu não sei fazer isso. Mas ninguém sabe, a gente vai aprender todo mundo junto. Teus colegas, tu acha que teus colegas sabem? Eles não sabem também. Eles também estão aprendendo. Ela disse, tá, então vamos fazer. Aí ela faz, e quando ela descobre que ela conseguiu fazer e que ela conseguiu entender, ela fica muito feliz e ela começa a contar para todo mundo que ela aprendeu aquilo ali, sabe? Então, o meu questionamento que eu fico me perguntando o que é inclusão de fato, entendeu? É essa minha pergunta que fica na minha cabeça. O que é incluir aquela criança naquela atividade, naquela disciplina? Tu sabe, Lidiane, eu tô te escutando e tô lembrando de tudo, assim, do que a gente vive enquanto colega de outros professores, do que a gente vive com inclusão. Como eu te disse, eu tive aluno de inclusão que me levou para fazer o doutorado, eu tive a Lívia, né? E eu tive muitos alunos de inclusão, tanto na universidade como na escola. E depois que eu fiz o meu doutorado, eu comecei a entender algumas coisas. A primeira que eu não entendi é a questão de adaptação curricular, né? Tanto que esse curso que a gente está montando vai falar sobre adaptação curricular, porque o professor não entende o que é adaptação curricular. E que o professor acha que é adaptação curricular? Redução. E adaptar não é reduzir, é adaptar. Então, na verdade, eu fico pensando com a Lívia, foi isso que
foi uma das coisas que me frustrou muito, porque eu fiz o planejamento, eu planejava para ela, e eu sou virginiana. O planejamento, para mim, eu sou, né? Professor de matemática virginiana, então imagina. E eu planejava e pensava nas coisas para ela, que eu entendia que ela tinha que fazer como os outros colegas. Só que eu vi que ela não tinha nem ela não tinha a questão da motricidade, a questão, ela não conseguia pegar um lápis, pegar uma caneta, né? Pegar um lápis de cor, cortar. Nós conseguimos comprar uma tesoura daquelas adaptada para ela, e eu me lembro o dia que ela conseguiu cortar do jeito dela, mas que ela conseguiu cortar também a faceirice dela, dizer, eu consegui. Ela dizia, porque a Lívia a gente não conseguia entender o que ela falava. Na verdade, a Lívia, a questão de fala, a questão de caminhar, né? A questão de usar fralda. Então, tinha várias coisas. O mouse, quando a gente ia na informática, a gente pensava, a gente vai usar com ela lá na informática, junto com os colegas, né? Ela não conseguia apertar o mouse. O tablet que ela levava, ela conseguia, só que daí ela só queria usar o tablet e fazer joguinho, e daí ficar lá na escola para fazer joguinho não era o que a gente queria, e ela tinha déficit de atenção junto. Então, quando ela cansava, ela parava tudo. Então, nós tínhamos que todos os professores da manhã planejar juntos, para ela poder, né? E a gente planejava tudo em matemática e língua portuguesa para conseguir alfabetizar ela, tanto a questão literal como a questão numérica. Foi o nosso objetivo. Só que era um objetivo que era menos de quinto ano, né? Na verdade, a gente estava adaptando, mas adaptando coisas de primeiro ano para ela. Então, não sei se, né, nessa questão de adaptação curricular é difícil a gente pensar, mas eu acho que adaptar é o professor entender. Por exemplo, quando eu estava trabalhando com eles, figuras geométricas, eu não conseguia trabalhar com a Lívia, aquela montagem, sabe, da figura geométrica, dos bloquinhos, do cubo, que nem a gente monta com os alunos lá. E o que a gente trabalhou? A gente levou, sabe aqueles blocos de encaixe das crianças pequenas? Eu levei aqui de casos dos meus filhos, que ela tinha que tatear e botar no lugar certo. Foi a adaptação que eu consegui para ela. Ela não ia fazer ela não ia conseguir cortar e montar aquele bloco, alguém ia fazer para ela. Mas eu ia conseguir que ela sentisse e colocasse no lugar certo, fizesse o encaixe no lugar certo, percebesse as formas geométricas. Ela não conseguia perceber o que era, que nem a gente trabalhava na turma lá, a questão de medidas. Ela não conseguia perceber a questão de medidas como os colegas, o cálculo da medida, mas eu conseguia trabalhar com ela, no comprimento, a questão do que era maior e o que era menor. O que era mais pesado e o que era mais leve. Ela sempre dizia para mim que eu era grande, ela era pequena, então foi como eu trabalhei comprimento com ela. Parece pouco, mas para ela foi muito. Então, o perceber o aluno é muito difícil. É muito difícil para a gente, enquanto professor. E dentro da tua fala, e dentro da fala antes também, uma das coisas, eu tenho uma frase que está na minha tese que diz assim, deixa eu me lembrar exatamente, a inclusão se dá de dentro para fora e do coração para o mundo. Se tu não tem a inclusão em ti, tu não vai ser um professor inclusivo, uma pessoa inclusiva. Não é só um professor, é um cidadão. Né? É muito difícil. Eu tive o meu filho mais velho, estudava com um colega que era autista. Eu tive um dilema muito grande enquanto mãe e professora. Esse menino, ele gritava na sala de aula e eu era professora na mesma escola. E eu dava aula na sala de cima. E eu, como mãe, ficava pensando, nossa, eu escutava os gritos dele e ficava pensando como mãe, o meu filho está nessa sala. Como mãe. E como mãe, eu tinha vontade de ir lá e dizer, tira o meu filho daí. Né? Porque ele não vai aprender, ele grita, esse colega grita o dia inteiro, a manhã inteira. Mas como professora, e que trabalhava a inclusão e que estava percebendo a inclusão, eu pensava como isso é importante para o meu filho. Como ele vai ser importante para o cidadão que ele vai se tornar. Então, a gente também tem esses dilemas enquanto professor, que é o professor, a mãe e a pesquisadora que estava ali.
Então, não é fácil, mas a gente tem que perceber e tentar tirar daquilo ali, né, as melhores coisas, as melhores aprendizagens. Nós vamos ter colegas nas escolas que não concordam, que acham inclusão a maior bobagem. Nós vamos ter que respeitar a opinião deles, mas nós vamos ter que mostrar que é possível sim. A gente vai ter que mostrar com o que a gente faz no nosso dia a dia que é possível. Não só a questão da inclusão, a questão da aprendizagem do aluno, porque o que a gente tem de aluno com dificuldade de aprendizagem, nunca se teve tanto laudo de déficit de atenção. É uma coisa impressionante, assim, eu tive um aluno aqui no 5º ano, na escola que eu trabalhava, que ele não conseguia com a luz. E era tudo psicológico mesmo. Ele não conseguia a luz incomodava. Só que eu não podia deixar os outros todos trancados no escuro a tarde inteira. Então eu tinha que trabalhar isso com ele. E era uma questão psicológica dele. Então não era a inclusão de uma deficiência. Mas eu, como professora, tinha que trabalhar. Como professora, a gente tem que pensar que se a gente vai ter 30 ali dentro da sala de aula, a gente vai ter 30 pessoas totalmente diferentes. Totalmente diferentes, principalmente na aprendizagem. Estou falando 30 porque eu estou sendo otimista, né? A gente sabe que às vezes, né, a gente tem mais que isso. Mas a gente tem que... Deixa eu levantar essa cadeira aqui. Mas a gente tem que perceber isso. Eu acho que o principal, como professor, né, é se perceber essa diferença em sala de aula. Essa diferença eu não digo só em questão de inclusão. Essa diferença de pessoas, de aprendizagens e níveis de conhecimento. Uns vão mais rápido, outros não. E a gente tem que conseguir trabalhar isso tudo no mesmo contexto, no mesmo ambiente. Então, a gente tem que se virar. E por isso que a gente não pode parar. A gente não pode pensar que eu vou dar aula com o meu material lá, que eu entrei, a disciplina é a mesma. Matemática do 6º ano. Eu vou entrar na matemática do 6º ano com o mesmo caderno que eu dei aula em 97, agora em 2021. Eu não vou. Eu não vou conseguir. E não estou falando de exercício, estou falando na tua aula, na tua motivação do teu aluno. O aluno é outro hoje em dia, né? O aluno tem tudo na... Olha a diferença. É tudo muito mais... Vocês já são de uma geração diferente da minha, né? A minha geração teve muitas mudanças, mas não foram umas mudanças assim, né? Foram mais pausadas. Agora é tudo muito rápido, é tudo muito imediato. O aluno é muito imediato hoje em dia. Ele quer tudo rápido, tudo pronto. Quantas vezes o nosso aluno em sala de aula vai vir e vai perguntar: professora, o que que é? Eu, em 97, eu dava a resposta. Para não me estressar, eu dava a resposta. Eu já dizia aqui, ó, tu faz assim, assim, assim. Hoje eu já digo, como é que tu acha que é? Mas isso é uma questão de aprendizagem. E que, infelizmente, não é a universidade que dá pra gente, né? Né, Felipe? A universidade nos dá o diploma. Dá a formação e dá o básico. O básico. O resto a gente vai ter que correr atrás. A gente não acha que a gente vai sair pronto, porque a gente não vai sair pronto. A gente vai ter bons exemplos, a gente vai ter maus exemplos. Né? Eu me lembro, eu tinha meus professores da universidade que eu dizia, eu não quero ser que nem esse. Né? Mas também eu tinha aqueles que eu dizia, eu quero ser assim. Eu quero ser assim quando eu crescer, eu dizia. Né? Então, a gente vai lidar com tudo, mas a gente vai ter que sair. A universidade, ela o principal objetivo dela é nos tornar pessoas que conseguem pensar, pesquisar e agir. Né? E agir para aquilo que a gente precisa, que a gente... eu preciso buscar tal coisa, o que eu faço? Hoje a gente tem tudo na mão, né? No computador, no telefone, na internet, a gente tem tudo na mão. A gente tem livro para pesquisar em tudo que é lugar aí. Então, a gente vai ter que aprender a pesquisar e a olhar e conseguir... eu preciso informação sobre isso aqui. Então eu vou buscar e vou trocar com um colega, vou pensar novas maneiras. Não deu certo na primeira vez, eu não vou poder desistir, porque nem sempre dá certo na primeira vez, nem sempre dá certo na segunda, nem sempre dá certo na terceira. A gente só não pode, a gente tem que aperfeiçoar até que dá certo. E daí deu certo, eu não vou poder ficar com aquilo pro resto da vida, porque vai vir outra turma, vai ser diferente, eu vou ter que melhorar, eu vou ter que aprimorar. Então, a gente tem que aprender, né? A universidade nos faz aprender a pensar. Esse é o principal objetivo da escola, né? É nos fazer aprender a pensar. Trazer essa cultura de pensar.
Eu vi que a Amanda levantou a mão. Felipe. Oi, Amanda, pode falar? Eu sempre com a questão da inclusão, né? Eu tô cheia de perguntas. Eu trabalhei na escola onde eu tive o primeiro contato com o autismo, então as crianças não entendiam por que o colega era diferente. Era uma turma de maternal 2, que a criança ainda usava a fralda, e ele não ia no banheiro, né? Então, eu no maternal 2 que desfraldei ele porque a professora não tinha paciência. E a mãe também não queria. E aí, aos poucos, eu fui mostrando para os colegas essa questão da inclusão, né, do colega, do porquê que quando tinha um aniversário ele ficava muito agitado, porquê que muitas vezes ele usava fralda. E aí, nessas pequenas coisas que o meu ex-aluno Bruno, ele conseguia fazer, eu fazia que a turma também comemorasse com ele, né? Porque foi uma vitória a primeira vez que ele foi no banheiro e fez xixi no vaso. Todo mundo bateu palma e ele ficou muito contente, falava para todo mundo, e com isso ele ia no banheiro só quando eu chegava na escola. Mas a minha pergunta é, para ti, é mais difícil, vamos dizer assim, ensinar, não ensinar, mas vamos assim, explicar inclusão aos colegas professores, né? Ou para as crianças? Para mim, eu acho que ainda a inclusão é mais fácil tu mostrar e tu ensinar, vamos dizer, não sei se bem é a palavra ensinar, as crianças, né? Não sei para ti qual é o mais difícil ali. Para os professores é muito difícil, tá? Para os professores é muito difícil. Porque se o professor ele não tem essa cabeça do inclusive, eles acham. Tem colegas, a gente perguntar, que vão ser a favor da escola especial só. Eu, por exemplo, para mim, é que cada caso é um caso. No caso da Lívia, a escola especial para ela regrediu. Ela foi para a escola especial, ela regrediu, mesmo ela não tendo aquela aprendizagem que a escola inclusiva, a escola inclusiva foca na aprendizagem, a escola especial foca na autonomia. Então, mesmo não tendo esse foco na aprendizagem, ela não tendo esse desenvolvimento da aprendizagem, como os demais colegas, para ela, a questão foi mais, ela progrediu mais na escola inclusiva por causa da socialização, que era mais importante para ela, porque ela não conseguia conviver com os pares. Então, no caso dela, eu foquei a minha tese nesse caso, né, na socialização dela, que foi bem mais importante. O que eu acho que é difícil? Eu não acho que com os alunos seja tão fácil. Quanto menores, mais fácil. O Felipe sabe, eu já fiz turma lá da disciplina de inclusão dentro do mestrado, do doutorado. A inclusão, quanto maiores eles vão ficando mais, eles vão excluindo mais os colegas que, mesmo tendo estudado com eles desde pequenos, a Lívia passou por isso. Eles estudavam com ela desde o jardim lá da educação infantil. E quando ela foi chegando no 5º ano, eles não queriam mais fazer trabalhos com ela. Então, eles vão ficando maiores, eles vão excluindo os colegas. Então, a inclusão ela é mais fácil quando pequeno. Mas mesmo que eles acompanhem esse colega desde pequenos, eles vão ter uma tendência lá, a partir do 7º ano, a excluir esse colega. Ele vai se sentir excluído, dependendo, né, do grau de percepção dele, ele vai se sentir excluído dentro da turma. Não é fácil. Adolescente exclui muito. Né? Então, por mais que eles sejam, né, estudem desde pequenos. Então, eu não sei te dizer. Professor é difícil de mudar, porque tem aqueles professores que são, né, eles não vão conseguir, não vão ser a favor da inclusão nunca, por mais que tu fique falando, tu vê na cara da pessoa, né? Tu vê na cara da pessoa que ele olha e diz, isso aí tá falando bobagem. Né? Eu já ouvi cada coisa, sabe? De colegas, assim, de professores que a gente não acredita. Eu fiquei dentro da coordenação lá na SEDUC, eu fiquei 3 meses dentro da coordenação, eu coordenei as políticas de educação especial também do Estado, junto com a educação básica.
Durante esse 1 ano, em 3 meses, eu fiquei com as duas, porque não tinha ninguém, e eu assumi por causa da... Eu tinha esse lado da minha tese, né? E daí eles pediram para mim assumir. E como é difícil, como é difícil. Né? Ainda mais uma coisa macro, né? Essa questão de ter um monitor, a questão de estar auxiliando mesmo, da sala de recurso. Nossa, é tanta coisa que falta para a escola regular, falta para a escola inclusiva, assim, é um horror, né? Falta pessoal, falta gente que queira, né? Não gente que queira compensar a carga horária, gente que queira realmente trabalhar com inclusão. E o pessoal não é a favor, por incrível que pareça, a maioria dos professores, se fizer uma enquete, eles não são a favor da inclusão. Eles preferiam que fosse em escolas separadas. E isso nós estamos em 2021. Se a gente fizer uma enquete, a gente vai chegar nisso. Então, eu acho que o professor é o pior, mas adolescente é muito difícil. Acho que o Marco agora. Oi, Marco. Sim, acho que o Marco não está me ouvindo. Ah, Oi. estava fechado aqui. Boa noite. Boa noite, E eu Marco. falando já, né? Eu vi que o questionamento de muitos sobre o real significado da inclusão, né? E acredito que é bem mais amplo, né? Por causa e achei ótima a colocação da Ana, né? Que a inclusão ela é uma disponibilidade do ser humano, né? Então, se a gente fala que a educação é um ato político, a inclusão é um ato de amor, mas não dá para romantizar isso, né? Tem muito trabalho em cima, né? E eu não tenho a experiência com certos casos, mas eu também estou numa outra ponta de inclusão, que são inclusões sociais, né? Então, e também essa precisa de uma disponibilidade. E eu vejo que dentro da pedagogia existem muitos termos e muitos conceitos que são falados, mas não é visto de uma forma integral, né? E um desses conceitos que é muito falado, um termo que é muito falado na pedagogia, e que eu acho que passa meio batido, que as pessoas, muitos falam e não sabem o que significa, é a empatia, né? E esse é o básico para qualquer tipo de inclusão, seja de necessidades especiais, ou dentro, e cada uma dentro de suas especificidades, né? Mas eu penso dessa forma, que o real sentido da inclusão é um ato de amor que é a empatia. Sem romantizar, existe muito trabalho. E também, eu falei que eu não tenho experiência em algumas áreas, mas é justamente essa disponibilidade que faz aquele olhar pedagógico que a gente diz, que é ver cada um, né? Se me for apresentado uma pessoa no momento, ou seja, dentro da escola, ou na rua, ou na vida, né? Porque isso não é característico só de um professor, é do ser humano, né? Ou tu tem... O que o professor pode fazer, e eu acho que a grande dificuldade é essa, é sensibilizar as pessoas para incluírem e adaptar as que precisam ser incluídas. Né? Esse é o trabalho da inclusão. Parece simples falando, não, é complexo. Sabe, Marco, na verdade, eu também acho, eu acho que, na verdade, a empatia, ela é para o ser humano, né? E falta tanto, né? Bom, mais nesse período de pandemia que a gente está vendo isso, né? A gente está vendo isso, assim, o se colocar no lugar do outro, né? É muito difícil, muito difícil. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro.
Então, Isso. tudo isso é muito, muito complicado, é muito difícil. E eu acho que a questão de tu tem que estar aberto para qualquer tipo de inclusão social, principalmente, né? A gente trabalha, às vezes, nas periferias aí, e não é fácil, né? Sabe que o meu filho mais velho, eu conto as histórias, né? A gente é que a gente vai tendo em casa, né? A gente vai. Meus filhos, meu filho mais velho foi para o ensino médio e nós optamos, e foi uma briga na minha família, mas nós optamos, eu e meu marido, em colocar ele na escola pública. Não, a gente poderia continuar com ele na escola privada, mas a gente queria que ele fizesse um curso técnico e optamos por colocar ele na escola pública. Porque na escola que ele estudar, e eu acho que o ensino médio é onde ele precisa disso. Graças a Deus, assim, a gente sempre mostrou muito o dia a dia para eles, então não acho que isso vai modificar, mas ele precisava ter um choque de realidade. Né? A ver coisas que ele não estava acostumado. Ele estava acostumado a chegar em casa e dizer assim, meu celular não é tão bom, porque a colega dele era a filha da juíza, e a filha da juíza tinha um celular muito melhor que a dele. Ele era filho dos 2 professores, né? Então, eu não tenho tal coisa. Então, ele precisava estar na escola pública para ver que ele tinha tanto. Nós tivemos, né, o azar dele estar em fase de pandemia, porque ele entrou na escola e veio a pandemia, ele ficou 3 dias na escola e o resto está sendo virtual. Mas ele conviveu com isso. Eu me lembro nos primeiros dias que ele chegou e disse assim, mãe, lá eles dão merenda. Eu fui querer comprar merenda, não tem. Eu disse, filho, tu está na escola pública. Tem gente que vai pela merenda. Quantos alunos a gente sabe que vai pela merenda? Tem gente que vai para merenda. Ele, acontece? Acontece. Então, para se colocar no lugar do outro e aprender, porque eu acho que meu papel enquanto mãe é fazer ele enxergar essas coisas. Então, a mesma coisa enquanto professor, eu acho que a gente tem que tentar. Não é porque os outros não fazem que a gente não vai fazer a nossa parte. Eu penso muito nisso. Né? Eu vou ter professor que não vai acreditar na inclusão, vou ter professor que vai pensar, aquele aluno lá, sabe? Aquele aluno é pobre. E a gente tem, parece bobagem, mas a gente tem, aquele aluno é sujo, mas aquele aluno é sujo, e ele é sujo, ele vem te dar um abraço. Eu trabalhei em escola de muito pobre em São Leopoldo, ali, na vila em São Leopoldo, e eles vinham, sabe, tu via que era falta de banho porque não tinha água, porque não tinha roupa para trocar, fedendo a fogão a lenha, né? Nessa época de inverno, fedendo a fogão a lenha, mas eles vinham te dar um abraço, eu não podia negar aquele abraço, porque aquele abraço era, sabe, era tão carinhoso, que eu como professora não podia negar, mas a gente tem gente que nega. A gente tem professor que nega, que a gente tem todas as profissões, aqueles que não deviam estar naquela profissão, sabe? Então, ali que deviam procurar outra coisa. Tem em todas as profissões isso. Mas a gente vai ter que mostrar, mas tu abraça esse aluno? Abraço. Eu abraço porque ele precisa do meu abraço. E eu vou precisar um dia do abraço dele, se ele não quiser me retribuir. Então, a empatia falta em todos os lugares, em todas as profissões, mais do que nunca, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que começar. Lembra o filme Corrente? Passou na sessão da tarde esses dias. Eu tô por casa, né? Olha, eu tô por casa, eu tô vendo, né? Passou Corrente do Bem. Eu me lembro que eu vi esse filme. É velho. Eu vi esse filme quando eu trabalhava em ensino religioso. Eu dei para meus alunos. Isso faz tempo. Se vocês não viram, olhem. É um filme mais velho. Corrente do Bem. Uma pessoa tem que fazer para mais uma, para mais uma, para mais um. Não sei se é 1 ou é 3, agora eu não me lembro quantos era, assim, e vai aumentando aquela corrente. Então, se a gente fizer a nossa parte e mostrar que vale a pena, eu acho que a gente consegue, né? Mas a gente não... O problema é que a semente podre, às vezes, pega na gente, né? Então, a gente sensibilização que eu me referia, né? A Dani, eu acho que tinha levantado a mão, enquanto a Dani se organiza ali. O Marco, sabe, Ana? O Marco, assim, tem um... Ele lê muito e trabalha muito com essa questão, principalmente da inclusão social, né? Eu digo que essa disciplina eu fui bem abençoado com pessoas envolvidas pela causa, assim, com várias causas, né? E às vezes a gente, né, enquanto professor, foi muito bom tu falar, né, Ana?
às vezes eu aprendo muito, às vezes, com a Lidiane, que está tendo outros aspectos de inclusão que eu nunca vi falar na minha vida, né? O Marco fala muito essa questão de empatia, a gente discute muito, que a palavra é linda, mas eu acho que, principalmente, a gente discute na nossa realidade, que é o nosso curso, e a gente tem uma boa parte do curso que ainda não entendeu, né, essa questão de empatia, e às vezes a gente vê que, principalmente na questão da inclusão, né, essa questão da empatia. Eu estou vivendo com a Pri agora, ela está no 7º ano, está existindo aquele afastamento que a gente sabe que na adolescência vai existir, mas ontem ela estava no Meet, a professora faz um Meet com ela, manda uma atividade adaptada, dos 8 professores, tem só 2 que realmente fazem um currículo adaptado para ela, mas ontem uma coleguinha dela abriu a câmera e fez um coração. Eu poderia fechar o Meet, eu não precisava nem das atividades da Priscila. Ela está eufórica desde ontem. Desde ontem ela está eufórica. Ela está eufórica, né? Porque, assim, a colega abriu e fez um coração para ela. Para ela que se sente invisível, e isso acontece, a gente, né, é que nem eu trabalho muito essa questão, e o Marco bate muito nessa tecla de não romantizar, né? A nossa luta da inclusão é por isso mesmo, né? Para mostrar que não é a parte, não existe o romantismo, né? E sim, então assim, ontem eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, quantos corações eu recebo por dia das minhas alunas e converso e tudo mais, mas para ela, aquilo foi tão... Bom, amanhã ela tem Meet de novo às 10 horas. Ela está ansiosíssima para participar do Meet, né? Então, assim, essas questões, né, de realmente a gente ter causas e se fazer presente nessas causas, eu acho que são importantes. Né? Mas realmente se fazer presente, né? Que se não é para te fazer presente mesmo, então não faça, não participe, tudo mais, amadureça a ideia. Eu acho que a Dani queria falar também. A Dani trabalha com inclusão já há algum tempo, né, Dani? Já, sim, sir. Então, eu queria fazer um comentário e puxar a fala da Lídia na questão de como a gente, como é que, quando que é a inclusão, como o professor, que nem onde é que eu trabalhava na escola, eu vou contar um fato que aconteceu. E aí, numa aula de educação física, e aí sempre a professora pegava, ele não queria fazer a atividade dela, pegava, dava uma bola de vôlei e ele ia jogar vôlei com as um guri. E aí teve um dia, aí quando eu comecei a ficar com ele, eu estava trabalhando de estagiário, aí eu comecei nessa primeira aula de educação física que teve, eu comecei junto com a atividade da professora, eu tava fazendo com ele, sabe? E aí a gente foi jogar futebol, e aí ele nunca tinha jogado futebol. E eu joguei junto com os guri e com ele, sabe? Ele corria, ele cansou um monte também, só que aí a professora não instigou isso. Ela disse que não precisava. E aí eu não sei o que ponto é certo e que ponto é errado. É que às vezes não é o certo e o errado, é que às vezes é o mais fácil. A gente também entende o lado do professor, eu acho que eu sou professora, eu não posso não me colocar no lugar do professor. Eu entendo aquele professor que ele não tem a inclusão em si, e ele opta pelo mais fácil. O mais fácil é, vou dar uma coisa ali para ele e vou atender os outros. Isso é o mais fácil, porque a inclusão não é fácil. Então, tu pensar uma atividade que tu inclua ele ali dentro, não é fácil. Então, o professor acaba optando por aquilo que ele acha mais fácil. E ninguém cobra, né? Mas que nem assim, ó, ele tem síndrome de Williams. E a única, ele acompanha a turma, assim, em português, tudo. A maior dificuldade dele é em matemática e na coordenação motora, assim. E aí, tipo, ele poderia fazer todas as atividades de educação física, sabe? Só que ele não era estimulado. Uhum. No meu ponto de vista, sabe? Sabe o que eu acho que falta? Sim, sabe o que eu acho que falta, Daniela? Falta a questão de esse estímulo, a gente às vezes não pode culpar só o professor, né? Porque falta na escola isso, né, Felipe? Falta a formação dos professores, que é o que a gente está batendo, né? Eu abandonei o trabalho agora para trabalhar com formação de professores, porque eu acho que falta a formação dos nossos professores. Eles não sabem.
Eles não sabem o que fazer, às vezes. Eu acho que muitos, como tu disse, muitos não querem a inclusão. Então, para eles, eles optam sempre pelo mais fácil e não buscam novas alternativas. É que o professor coloca todos os alunos naquela caixinha, sabe? Eu tenho 30 alunos, eu vou pensar atividade para os 30 alunos. Até às vezes por falta de tempo, não tenho tempo de planejamento, a gente sabe, principalmente nas escolas privadas, não se tem hora planejamento, tem hora aula, né? Então, na escola pública, tu até tem hora de planejamento, mas muitas vezes não usa para isso, né? Não usa para planejar esse diferente. Na verdade, as escolas teriam, uma das maneiras seria os professores de sala de recurso. Esses professores que têm que ter a tal da sala de recurso, né? Quando tem aluno de inclusão, tem que ter a sala de recurso ou atendimento especializado em outro lugar, mas esse professor é o que tem que dar o suporte para o professor. A nossa maior dificuldade, tu falou do professor de educação física, a maior dificuldade que eu vejo da inclusão não é até o 5º ano. São os professores especialistas de 6º ano em diante. Esses professores é a maior dificuldade que eu vejo na inclusão, que é o caso que tu citou, da educação física. Esses professores os casos são muito mais difíceis. E o pior não é isso, é que esses alunos, eles estão chegando na universidade, onde vai ser pior ainda, onde eles vão ser mais excluídos ainda. O professor da universidade não está preparado. Que nem outro exemplo também que eu quero falar, que tinha um aluno que estava no 3º ano e ele só sabia a letra A. Só que nenhum professor tentou ensinar de outra maneira, sabe? E hoje, eu na época, quando eu estava estagiando, era logo quando eu comecei na faculdade, eu não entendia, sabe? Mas hoje eu vejo que tem que mudar a estratégia de ensino, né? Trazer de outras formas, tentar de várias maneiras. E eu via que nem tu disse, o professor planejava para os 15, tudo igual, e não diferenciava, não modificava, não trazia outro material, não adaptava, não. O planejamento tem que ser individualizado, né? Tu tem que perceber a individualidade e fazer um planejamento individualizado e que favoreça as potencialidades desse aluno, né? Desenvolva essas potencialidades dele. A gente não gosta do favorecer, né? Para estar ajudando. Então, que desenvolva melhor as potencialidades desse aluno, né? Então, a inclusão tem isso, né? A individualidade na questão do planejamento e o desenvolvimento de habilidades e potencialidades do estudante. Então, a inclusão traz bem isso. Por isso que esse olhar tem que ser bem diferenciado, né? Andréa? Oi, boa noite. Espera aí que eu vou abrir a câmera aqui. Isso. A gente vê, vocês falaram sobre a sala de recursos, né? A gente vê bastante, né, a responsabilidade que é colocada sobre o professor do AE, que muitas vezes eles veem o aluno apenas responsabilidade da sala de recurso, né? E acaba que dentro da sala de aula se torna qualquer coisa. Vamos ver um outro trabalhinho aqui que depois ele vai lá para a sala de recurso, né? E muitas vezes, eu sou agente educadora, né? Então, muitas vezes a gente precisa modificar até mesmo as atividades que o próprio professor dá ali dentro da sala de aula, para que o aluno possa conseguir fazer de uma forma diferenciada. É a mesma atividade, mas de forma diferenciada. E eu vejo que isso não era custo o professor em si trazer já essa atividade e mostrar para o aluno, porque ele sente essa diferença quando não vem a atividade dele do professor e é necessário que o agente, por exemplo, no meu caso, faça essa atividade diferenciada para ele, porque vem todas as folhas todas iguais de uma atividade que muitas vezes ele não tem como fazer ali daquela forma, mas a gente modificando com estratégias, a gente consegue que ele faça a mesma atividade. Ou dói quando o professor diz na frente do aluno também, essa atividade ele não vai conseguir fazer, vamos pegar outra coisa ali para fazer. Aí a gente, tu trouxe atividade. Não, pega um livro ali, faz um recorte com ele. Aquilo dói. Dói muito na gente, porque tu vê assim, o aluno sente, principalmente na frente, né? Daqui a pouco já vai para a sala de recurso com a professora, ela vai ter as atividades dele. Nos plantões, principalmente, quando chegam os pais para buscar atividade, e aí tu vê assim, cadê as atividades do aluno? Ela mandou, mas não mandou desse aluno, mandou para toda a turma, só que para ele não adianta mandar essa atividade.
vamos ver uma coisa fácil para mandar ver alguma coisa do pré, da professora do pré. Aquilo indigna a gente, porque acaba sendo algo assim, não foi nada preparado, nada planejado, né? Então, muitas são as vezes que a gente tem que se redobrar, que a gente está ali naquela função ali, até mesmo para não passar para os pais e para o próprio aluno aquilo dali, que eles sentem, eles não são bobos, eles sentem muito, eles pode dizer assim, de qualquer outra forma, se não vem direto do professor, aquilo dali é desigual, não é igual, não tem a mesma igualdade, acaba que não é inclusão. Igual as atividades de educação física também, que a gente vê, tu faz atividade com ele mais ali no canto, porque essa atividade ele não sabe muitas vezes brincar de certa forma, né? Diz assim, eu não aceito esse tipo, não, vamos fazer junto, ele vai conseguir sim, nós vamos fazer, todo mundo junto. Aí, caso o aluno, nesse meio dessa situação, se agite demais, a gente vai tentando modificar a atividade e fazer de forma diferenciada, mas sempre tentar incluir, sabe? Falta muito, eu vejo que o professor, muitas vezes em si, falta muito, isso acaba sendo um descaso do aluno, sabe? É que o professor enxerga o AE como que vai fazer o que ele não faz, né? E não é. Na verdade, o professor do AE, o monitor do aluno e o professor de sala de aula teriam que trabalhar juntos, eles teriam que ter um momento juntos para planejar juntos. O que falta para o professor de sala de aula, o professor do AE daria o suporte, mas planejar com antecedência, né? Isso não se faz. Esse seria o ideal. A Marlise usa muito um termo que ela diz que a gente vive uma pseudo-inclusão. O aluno está lá, a gente faz de conta que incluiu e tudo segue, né? E a gente vive isso. Infelizmente, a gente vive. Se a gente for pegar todos os casos de inclusão que a gente conhece, quanta gente vai dizer que a gente vive processos de exclusão com esses alunos? Tá? Quantas coisas que a gente escuta que a gente fica revoltado. Então, é tanta coisa para se modificar. Na verdade, a legislação está aí, ela existe há muito tempo, mas nunca se teve uma política efetiva para se mudar o que existe. Simplesmente se botou a legislação e diz, agora joga lá na escola. Né? Joga lá na escola, dá o AEE e pronto. Que tem que ter a formação, que tem que ter a formação continuada. Tá, e onde é que está? O professor não tem nem tempo para isso, né? Então, o correto seria isso, né? O professor fazer esse planejamento junto com a AE. E aí sim se pensar nesse aluno. Mas não se faz. Então, isso que tu relata é uma frustração da gente que trabalha com inclusão, a gente enxerga isso. Nas nossas pesquisas lá no LEI, quando voltar mesmo, se vocês já tiverem saído, quando voltar, você tem que visitar o LEI. Porque aí vocês vão ter tempo de conversar e ver com o pessoal lá, e ver o que a gente tem, o que a gente pesquisa, o que a gente trabalha. E não achem que é tudo fácil, não. Alguém falou antes das frustrações. Todas as nossas pesquisas na inclusão, vocês vão ver que tem frustrações nossas lá, né? Todo mundo. Mas a gente tenta superar elas e tenta melhorar com elas. Infelizmente, não é o que todo mundo faz, né? Mas a gente tenta melhorar com as nossas frustrações, se abraça, chora, né? Mas é muito complicado, muito complicado. Bom, antes de encaminhar para os finalmente, senão eu ficava ouvindo a Ana aí, com certeza até às 10, né? Mas com certeza a gente ficava ouvindo direto. Acho que a Lidiane levantou a mão, né, Lid? Eu queria só falar um pouquinho sobre o currículo adaptado, planejamento, né? Que acabou acontecendo lá na escola, que os professores eles mandam o planejamento deles, né, para a sala de AE, e a coordenação pegou e disse que quem tinha que fazer o currículo adaptado, o planejamento adaptado, era o professor de AE, né? Só que, imagina, o professor de AE tem alunos da educação infantil, do maternal, da educação infantil, de todo o ensino básico, né? E olha quantas disciplinas tem no ensino médio. Na sala de AE tem 135 alunos que precisam do atendimento. E aí o professor em sala de aula ele tem 25, tem 20 alunos.
E aí o professor ele não consegue fazer um planejamento adaptado. Aí imagina o professor de AE fazendo planejamento para cada um desses alunos, planejamento individualizado. É muita coisa. Então, quando eles jogaram isso para a sala de recurso, eu fiquei apavorada, porque trabalha na sala de recurso 3 pessoas, que é a professora titular e 2 estagiários, eu e mais um. E aí eu corri para o professor Felipe, professor, me ajuda, estou desesperada, a gente tem que planejar e eu não sei nem como fazer isso. Né? Então eu tive que fazer muita pesquisa, ir para a internet mesmo, pesquisar e ver as atividades que dava para incluir com o planejamento do professor de sala de aula. E é muito difícil, porque o professor ele passa muito mais tempo com o aluno do que o professor que está na sala de recurso. O professor de sala de aula ele conhece muito mais as limitações do aluno. E eu acho que isso é uma coisa, parece que tu tá andando contra a maré, assim, sabe? É um passo para frente e 3 para trás. Então, é isso que eu queria falar. Tu sabe, Lidiane, a gente tem adaptações de grande e de pequeno porte, né? A gente acha que adaptar sempre é coisa grande. Nem sempre é coisa grande, sabe? Vou te dar um exemplo, assim, tá? Na minha aula, tá? Eu ia trabalhar, aqui na escola que eu trabalhava, eu ia trabalhar com eles perspectiva. E eu ia trabalhar essa perspectiva no caderno. Eu tinha 2 alunos de inclusão nessa turma, deficiência intelectual. E eu tinha que trabalhar com eles a perspectiva. Antes alguém falou de foto, eu me lembrei disso. E aí eu pensei, como é que eu vou trabalhar a perspectiva com eles? Se eu for fazer o desenho, eu sabia da dificuldade que esses meus alunos tinham no desenhar, no representar, né? E aí o que eu pensei? Eu vou trabalhar com foto. Eu trabalhei com foto, a questão de perspectiva e matemática. Toda essa questão de translação. Aí eu trabalhei com eles, foi a questão de translação, rotação, agora não sei qual é a outra, reflexão. Translação, rotação e reflexão. Em vez de fazer desenho no papel e aquela observação, eu trabalhei com fotos. Eu mostrei para eles o que seria e eles tinham que fazer com fotos. Então, foi como eu adaptei para que esses meus alunos realmente fossem incluídos nessa aula. Então, não são grandes coisas. A gente acha que a adaptação, às vezes, são grandes coisas. Às vezes, é um material que tu pega, né? Às vezes, é uma contagem com os dedos. Eu vou dar exemplo de matemática, que eu sou da matemática, né? Mas, por exemplo, assim, uma contagem para um aluno, que o aluno vai lá e faz a contagem à mão, lá direitinho, vai lá e fez o algoritmo, alguns não vão fazer, alguns vão fazer a contagem nos dedos. E tu vai ter que aceitar a contagem nos dedos, a contagem com tampinha, com palitinho, com o que for, né? Ensinar eles de outra maneira. Então, a adaptação não é uma adaptação sempre tão grande. Claro que tem alunos que a gente não vai conseguir dar o conteúdo que está programado para aquele ano, porque o desenvolvimento dele não ocorreu antes, foi o caso da Lívia. Lá no 5º ano, eu não consegui trabalhar com ela coisa do 5º ano. Por quê? Porque ela não era nem alfabetizada. Ela não sabia contar até 10. Só que ela está saindo na 8ª série, no 9º ano, sem saber. Porque o caso dela, a deficiência intelectual dela é muito grave. Agora, tem casos que conseguem e a gente vai ter que fazer uma adaptação, então, de acordo. Mas adaptar não é fazer grandes coisas, não. Só que os professores não entendem isso. E eles precisam trocar mais. Eu acho que no momento que o professor trocar mais com o AEE e não ver, vocês falaram a questão do AEE bastante, e o professor não enxergar o professor do AEE como um funcionário dele, porque o AEE não é um funcionário do professor, o AEE é um colega do professor que está ali para trabalhar junto com ele, as coisas vão mudar. Eu acho que daí as coisas vão mudar e vai se perceber a inclusão de outra maneira. Mas não vai ser para hoje, né? Nem para amanhã. Eu acho que o caminho é muito longo ainda, infelizmente. Marco? Assim, é só um comentário rápido, né? Nós acabamos mais dirigido para os colegas e professor que vão saber
o que é. Nós não, nós estamos concluindo um trabalho dentro dessa disciplina de projetos, né? E eu reparei o seguinte, porque nós fizemos sobre metodologias significativas no ensino remoto, né? Só que uma coisa que nós não contemplamos foi isso, e principalmente nós que estamos nos formando agora, e os recém-formados que pegaram direto o ensino remoto com a pandemia, né? Falta muito isso com a experiência presencial para ter o currículo adaptado, né? Porque é quase que impossível adaptar o currículo de forma remota quando tu sequer conhece o aluno. Então, é mais assim, chamando a atenção sobre uma falta nossa no nosso trabalho, né? Faltou ser contemplado isso, né? Com certeza, Marco. E é uma evidência, né? Até assim, antes de finalizar, para contemplar, semestre que vem, por exemplo, tu vai ser um que vai poder vivenciar comigo um currículo adaptado. Eu segurei a Vitória, nós temos uma aluna aqui, colega, Ana, que ela é surda, né? E eu segurei ela porque ela ia fazer o estágio de gestão EAD, tá? E eu sei as dificuldades para o aluno, né? Dito como normal, né? E a Vitória com esse currículo adaptado. Então, eu enlouqueci com ela toda virtual num estágio de gestão. Catei o telefone do pai, conversei com o pai, tudo, e aí, juntamente com o pai, a gente decidiu o que ela vai fazer no semestre que vem, porque eu já estou, ela nem começou, mas já estou há 3 meses buscando parceiros e adaptando o currículo, né? E o Marco vai estar na mesma turma que ela. Mas é muito difícil. Como a Ana colocou, como a Lid colocou, porque é um plano individualizado, sim, é um planejamento individualizado, e isso eu comecei a me preocupar, porque assim, eu disse, meu Deus, a Vitória não vai ter uma experiência, porque ela pegou os 2 primeiros estágios remotos, e ela é surda, ela, né, não vai ter essa experiência, e aí eu, conversando com o pai, eu segurei ela em 2 disciplinas, que é o estágio de gestão e uma outra que é comigo também, para conseguir adaptar e já conseguir um local também para ela fazer a prática de forma presencial e tudo, mas assim, não é fácil, e a gente às vezes tem que partir de nós, professores, porque o apoio institucional a gente sabe que às vezes não existe, e a gente sabe, bom, a Ana tem, trabalhou no privado, na pública, tudo mais, e eu acho que o Marco coloca muito bem isso, né? Isso me preocupa muito, porque essa experiência, né, do currículo adaptado, enfim, do planejamento, que seja, muitos não tiveram essa, né, essa pequena experiência, porque eu digo, a graduação nos larga limpos, a gente fica nu e cru, na prática é que faz a gente gemer mesmo, né? Então, mas começou a me preocupar isso no começo do semestre passado. Eu disse, e a Vitória? Eu falo inclusão, eu pesquiso inclusão, e aí? Né? E ela, por ironia do destino, caiu numa disciplina com a Marlise, Ana, à distância. Acho que foi TICS, uma coisa assim. E aí, desde o semestre passado, a Marlise começou a me alertar. Felipe, tá faltando currículo adaptado para essa menina, Felipe, não sabe? E aí eu disse, meu Deus, aí eu comecei a me bater, mas aí eu tive que ir na família conversar, e aqui eu disse assim, olha, ela tem que segurar mais um semestre a bolsa dela, mas está estourando. Eu disse, não tem, está estourando, a gente vai ter que achar um meio dentro da legislação legal que ela consiga, e conseguimos. Via MEC tem uma portaria da pandemia que tu pode prorrogar até 2 semestres, mas aí tu tem que evidenciar o currículo adaptado, né? Então, só para contribuir, assim. É muito difícil a gente, nessa questão, eu acompanho o Rui com a sala de aula dele, a questão dos alunos de inclusão. Né? É muito difícil a gente conhecer o aluno. Né? E para finalizar, assim, eu estava pensando, a gente fala em inclusão, a questão de aprendizagem, eu estava me lembrando de um caso de uma aluna que eu tive, que a inclusão dela não era tanto a questão intelectual, a questão dela era física. Eu tive uma aluna com nanismo, eu sou muito alta, tá, pessoal? Eu tenho 1,80 m.
E eu só ando de salto. E foi muito engraçado, assim, porque eu tive que me adaptar como professora. Ela mexe comigo até hoje, essa aluna, porque ela batia no meu joelho. Ela era minha aluna na universidade e a universidade não estava preparada para ela. Ela botaram, para vocês terem uma ideia, colocaram ela no prédio da reitoria da universidade, porque ali seria o mais fácil o acesso para ela. Só que ela não conseguia apertar o botão para pegar o elevador. Ela não alcançava o botão do elevador. E aí a mãe dela ia com ela, era no quarto andar a minha aula, ia com ela, largava lá, e quando ela chegou, eu sabia que eu ia ter uma aluna de inclusão, eles me disseram na universidade. E quando ela, só que não me disseram o que ela tinha. Quando ela chegou, eu tinha ido primeiro dia de aula toda arrumada, com um baita de um salto, então eu era um avatar, né? 1,80 m mais um baita de um salto. Quando eu abri a porta, ela era abaixo do meu joelho. Porque sem salto, ela é no meu joelho. Ela, claro, ela se apavorou, assim como eu, né? Entrou, não tinha lugar para ela sentar. Eles não tinham pensado nisso. A cadeira, ela não conseguia alcançar na mesa. Então, eu tive uma briga dentro da universidade sobre isso. No primeiro dia de aula, ela saiu, a mãe trouxe ela, apertou, trouxe no elevador, levou lá na sala, né? Ela, na hora do recreio, ela saiu do intervalo e demorou para voltar depois do intervalo, e a mãe só vinha buscar ela às 10h15, quando terminava a aula. Ela chegou cansada, eu perguntei, o que houve? Ela olhou para mim e disse assim, prof, eu tive que subir de escada. Eu disse, o quê? Eu não alcancei o elevador. Aquilo me chocou tanto. Ela subiu de escada. Olha o perigo, porque até o degrau para ela era perigoso. Eles levaram para o prédio da reitoria, só que não se deram conta que o banheiro adaptado era lá embaixo. Ela tinha que pegar o elevador para descer. Só que para descer, ela desceu com os colegas. Na hora de subir, ela não tinha ninguém lá. Eu briguei tanto que na minha porta da sala de aula tinha um guarda. Porque se ela saísse da sala, o guarda tinha que acompanhar, porque ela não ia conseguir descer e subir. Então, a questão da inclusão, né, todo tipo de inclusão, não está presente ainda. Né? Falta tanta coisa, que quando se fala em inclusão, se acha que é só a deficiência visual e auditiva. Né? Se fala muito nisso, até as pesquisas, os trabalhos, a maioria é deficiência visual e deficiência auditiva. E não é só isso. Né? Agora se fala muito no autismo, né? No transtorno do espectro autista. Se fala muito no autista. Mas não é só isso. Tem outras, né? Tem outras deficiências, físicas, inclusive. Né? Então, a inclusão social, né? Que o Marco trouxe antes, tem tanta coisa para se trabalhar. Quando se fala em inclusão, que nós, professores, né, temos um caminho aí muito longo pela frente. Não é fácil. Só digo para vocês assim, ó, né, para finalizar a minha fala, não sei se o Felipe gostaria de né, se tiver mais uma pergunta, mas assim, ó, para finalizar a minha fala, não é fácil. Vou dizer para vocês que não é fácil. Mas eu, hoje, agradeço a minha mãe que me incentivou a ser professora, porque eu não saberia fazer outra coisa. Tá? Mas não é fácil. Mas é a melhor coisa, assim, a gente pode não ser o melhor remunerado, assim, né? Não ser aquele, né? A gente não vê professor rico, né? Mas é tão gratificante, assim, se tu te encontra, e eu não saberia fazer outra coisa, tanto que eu não me vejo fazendo outra coisa. Tive a oportunidade de fazer o que eu quisesse, eu tive a oportunidade de escolher o que eu quisesse. Escolhi a matemática e segui o caminho da trajetória que me levou a me tornar professora e pesquisadora, e não consigo imaginar outro caminho para mim que me trouxesse tanta felicidade, tanta realização profissional como eu tenho hoje. Ana, só te agradeço, e essa tua fala final vem muito, né, de encontro com o que eu queria, né, porque às vezes quando a gente propõe alguns textos e eles acabam pesquisando, meu Deus, uma doutora, né, para eles entender, né, que ainda tem pessoas que são professores por escolha,
né? Eu acho que é o que fica mais importante. Eu também. Eu fui fazer minha graduação com 26 anos e agradeço a minha mãe. A minha mãe disse, não, o meu pai queria que eu fosse engenheiro, né? Ah, meu Deus, engenheiro civil, né? E a minha mãe, não, tu vai ser o que tu quiser. E eu fiquei até os 26 anos cozinhando e não sabia, tu quer ser professor, né? Meu filho disse, quero, mãe, quero ser professor, então tu vai ser professor. Né? E escolhi e te trazer aqui para falar essa questão da pesquisa, que a gente, né, tá sempre pesquisando, tá sempre buscando, e que tá tudo bem não dar certo, né? Eu acho que eu e a Ana, a gente, nessa questão profissional, a gente é a prova viva disso, tá, gente? Largar concurso, voltar para setor, sair de escola, ir para outra escola, porque se a gente não está onde a gente acredita, e também às vezes não acredita nas convicções que a gente tem, eu me lembro até hoje quando a Ana me disse, Felipe, eu saí, eu disse, ótimo, eu disse, que bom, porque a gente tem esses pontos que a gente tem que ser fiel com aquilo que a gente acredita, né? E só para vocês terem a noção que vocês podem, que tudo que vocês fazem está agregando. Só em vocês estarem aqui em quase 2 horas, ouvindo as falas da Ana, interagindo e conversando, já demonstra um baita comprometimento, né? A Ana teve uma ideia mais ou menos das regiões onde moram, a maioria aí viajava todo dia e ainda está se mantendo firme nos estudos com problemas de internet, com trabalho chegando tarde, às vezes tendo que desligar a câmera para poupar a internet. Isso tudo, gente, faz parte do caminho. Só que se eu tivesse alguém assim, como a Ana, que quisesse falar para mim, aproveita e curte o caminho, eu tinha aproveitado mais coisas na minha graduação. Eu tinha aproveitado mais coisas que foram oferecidas e eu não aproveitei por falta de maturidade, né? Mas eu acho que na próxima, com certeza, assim, quando a Ana aí tá desbravando os rumos da consultoria, né? E com certeza ainda vocês vão ter a chance de ouvir muito aí falar nessas questões da inclusão. Vão conhecer ainda a Marlise, a gente torce que vocês conheçam a Marlise Gellers, que se a gente está hoje debatendo esse tema, eu não posso ser hipócrita e não mencioná-la, né, Ana? Porque, gente, não tenho o que falar. Eu acho que já deve, eu não sei nem quantos artigos ela tem publicado, né, Ana? É uma imensidão, né? E parece que ela é uma acadêmica ainda, tá? Aquele brilho no olho, às vezes a gente está podre de cansado e ela diz, não, vamos lá, não acabou e ela não precisa mais de publicação. Na verdade, eu acho que teria que tirar um pouco de publicação daquele currículo dela, né? Porque sim, mas é uma pessoa que tem a força, ela quer incluir, ela quer estudar, ela quer incentivar, e eu fico muito feliz por ter vocês aqui hoje nessa noite, com a Ana, ter essa oportunidade, fico muito feliz de estarem afirmando e reafirmando que são pedagogos, né, e isso a gente tem que levar. Então, Ana, muito obrigado por tudo, pela noite, pelas falas, como o Marco colocou ali, né, que presente a aula de hoje, eu também concordo, né? E a Marília ali, ó, faz uma live com ela, prof. Vamos amadurecer a ideia. Acho que a gente tem muita coisa assim para conversar, né? Então, da minha parte, Ana, muito obrigado, né? Obrigado por doar o teu tempo também à noite, né? Não estar lá secando meu time já é uma grande coisa, né? Não ouvir mais gritos aí, isso me deixa mais confortável, né? Porque é uma loucura, eles secam mesmo, tá, gente? Não é brincadeira. A gente agradece a doente aqui. Sabe? Então, mas eu tenho uns também ali, tem uns alunos também que tiram sarrinho. Então, gente, da minha parte é isso. As questões de aula, depois eu coloco no grupo de WhatsApp lá. Hoje eu quero que vocês só reflitam em tudo que a Ana trouxe, em tudo que a gente conversou. E na semana que vem a gente retoma lá. Professor, vai aumentar o prazo lá, vou aumentar o prazo, tá? Então, a Aline já tá rindo lá, eu adoro. A conversa é sempre a mesma. Não muda. Não muda. Sempre tem um no privado, prof, olha, então já tô avisando, já vou aumentar os prazos ali, e a aula que vem a gente retoma, só quero que vocês reflitam, tá bom? Então, boa noite, gente. Boa noite, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite, obrigado pela noite, pela aula maravilhosa, gente. Tchau. Beijo.
Beijo, tchau, tchau.